E agora a gente vem com as perguntas para vocês. Eu quero saber aí quais as relações entre espiritualidade e suicídio. Como a religiosidade influencia o comportamento suicida? Quem responde, né, estamos aqui no quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E a reflexão de hoje é com ele. Será que a espiritualidade, a religiosidade, ela influencia na ideação suicida? Ela influencia nos números relacionados ao suicídio? Fala, Dr. Alexander. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O suicídio é provavelmente a complicação mais grave que nós temos dos transtornos mentais. Nós sabemos que mais ou menos 90% das pessoas que morrem de suicídio possuem algum transtorno mental. E tem sido de longa data o interesse sobre a investigação das relações entre religiosidade e suicídio. Emile Durkheim, sociólogo, foi um dos pioneiros nesse tipo de investigação. Atualmente nós temos realmente muitos estudos sobre esse tipo de associação e, de um modo geral, os estudos apontam que o maior nível de envolvimento religioso está associado a menores níveis de suicídio. Para citar alguns estudos, por exemplo, entre pacientes deprimidos internados, deprimidos graves internados numa enfermaria psiquiátrica nos Estados Unidos, se encontrou que aqueles indivíduos, mesmo deprimidos graves, que eram religiosos, tinham menor histórico de tentativa prévia de suicídio do que aqueles indivíduos deprimidos graves sem religiosidade. Ou seja, mesmo uma depressão grave, de um modo geral, a religiosidade está associada com menos histórico de tentativa de suicídio. Um estudo recente publicado por um grupo de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal da Bahia comparou a religiosidade entre 110 pessoas que tentaram suicídio e foram atendidos em um hospital com 114 controles para investigar a taxa de religiosidade dessas pessoas. E o que se encontrou, basicamente, que os indivíduos com menor níveis de envolvimento religioso, menor nível de religiosidade intrínseca, menos frequência a serviços religiosos, tem mais ou menos o dobro da chance de risco de tentativa de suicídio do que aqueles indivíduos que frequentam um grupo religioso ou têm um alto nível de religiosidade intrínseca. Por fim, o melhor estudo até hoje já publicado sobre religiosidade e suicídio foi publicado recentemente numa importante revista internacional e investigou mais de 20 mil pessoas numa amostra representativa da população dos Estados Unidos. E essas 20 mil pessoas foram seguidas por até 16 anos. E se procurou identificar quais eram os principais fatores que protegiam ou que predispunham ao risco de morte por suicídio. E o que se identificou que o principal fator protetor nesses 16 anos de seguimento foi a frequência a um serviço religioso. Quer dizer, o indivíduo que frequentava um serviço religioso tinha 3 vezes menos chance de morrer de suicídio ao longo dos 16 anos. E isso mesmo se controlando para outros fatores de risco, como idade, como sexo masculino ou mesmo presença de doenças mentais. Então, de forma geral, os estudos apontam de modo bastante consistente a religiosidade como um fator protetor em relação à tentativa e mesmo à morte por suicídio. Mas, naturalmente, isso não significa que pessoas religiosas também não possam tentar contra a própria vida. Isso também existe. E, naturalmente, a abordagem ao suicídio é algo que precisa ser feito de modo multidisciplinar, através de tratamentos psiquiátricos, psicológicos, questões sociais e espirituais também devem ser levadas em conta.